Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Fabrício Pacholoc dá a sua opinião sobre o esporte atual. Ele também respondeu como ele lida com as críticas recebidas. Ele comenta algo muito legal que aprendeu com o Cariani sobre isso. Ele também comentou sobre a força brutal do Zancanelli e muito mais. Lembrando, se você quer assistir este podcast completo, o link está na descrição. Agora, Pacho, não te colocando em saia justa, mas uma pergunta um pouco mais... Qual é a sua opinião na época anterior, vamos chamar de época anterior, nós ganhávamos então um troféu de plástico, saía na capa da Mister Vigor e era o que tinha. Né? Muito bem. Hoje nós temos o advento do dinheiro. Hoje a moeda está presente. Na sua opinião, o que mudou para os treinadores, para as indústrias e para o próprio atleta, com o advento do dinheiro em cima da mesa, em relação ao querer? Enfraquece? Estimula? Como é que você vê esse cenário com dinheiro presente? Porque esse esporte existia sem o dinheiro. E existia o amor. Agora, existe também nesse caldeirão o dinheiro. O que mudou? O que a gente tem que tomar cuidado para não se perder? Eu acho que vem coisas boas e coisas ruins. Tá. Então tudo que acaba popularizando, vai vir dinheiro, vai vir coisas boas, mas também vai vir muita coisa ruim. Por exemplo, antes, pegar lá, não muito antigo, 10, 15 anos, as competições... tinha muito pouca gente, a maioria era atleta, treinador. Então quem estava lá era um grupo fechado, pessoa que vivia o esporte. É verdade. Hoje tem muita gente que acompanha e tem uma noção do esporte que nunca pegou um peso e não tem ideia de como chegar naquele físico, mas ele sabe sentar, assistir e comentar. Alguns entendem e outros não. Sim. Então, às vezes o atleta fica, não, como que você vai falar de mim? Olha você, olha teu tamanho. Então, assim, isso é algo que vai vir. Então, tem muitos atletas que se incomodam e tem atleta que vai ter que entender. Não, com o esporte veio, é igual no futebol. Nem todo mundo que vai xingar o jogador joga futebol. Não, tem razão. Tem gente que vai lá só para tomar cerveja e fazer festa e às vezes não entende nada mesmo, mas ele se sente no direito de xingar o jogador. E chegando mais gente no esporte, vai acontecer isso. As pessoas julgam até a vida pessoal do atleta. Então, são coisas que vieram, mas a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E por que eu falo que aprender a lidar com isso? Eu receber críticas, vir pessoas falar às vezes do meu trabalho, não, o Pacho finalizou errado o Zanca tem que trocar de treinador. Eu escuto isso. Como que eu vou ficar chateado se eu quero que o esporte cresça mais? Porque eu acho que a gente tem potencial de ter o bodybuilder uma vez na semana, com 5 minutos no Globo Esporte, sendo comentado o que aconteceu no final de semana, né? De ter um programa na TV aberta sobre o bodybuilder. E para chegar nesse nível, a gente vai ter que mudar a nossa cabeça, a nossa aceitação. Para um jogador de futebol é normal ele ser criticado, o comentarista falar mal dele. Os caras já estão acostumados com isso. Nesse aspecto a gente tá engatinhando ainda, né? Ainda mais com o advento do dinheiro. Hoje, dependendo do atleta, se tiver um programa de TV, daí vai estar um especialista do nosso meio. Ele vai estar o Renato Cariani. Tá. Ele vai estar comentando e ele fala mal da condição de determinado atleta que estava no evento. É um peso. O cara não pode se chatear com ele. O cara não pode querer tirar satisfação com ele. Né? É algo que vai acontecer. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, com as críticas, tudo, com a rede social. Então acho que cada vez vai vir mais gente, vai vir coisa boa e coisa ruim. Você falou uma coisa que eu queria te perguntar nisso que você está dizendo. Como é que o Pacho lida, que importância você dá, ou já deu, né, para as críticas? Críticas que eu digo, as construtivas e destrutivas. Como é que está o Pacho nesse aspecto?
Eu acho que eu fui melhorando assim como a minha rede foi crescendo. Amadurecendo com ela, né? Às vezes... Eu sempre fui um cara que tive pouco comentário negativo. Então, qualquer vídeo que eu ia fazer, eu me preocupava com cada detalhe do que pudessem falar. Então, eu acabava... E também impactava menos gente, era menos seguidor. Então, às vezes, vinha um comentário negativo, daí eu ia querer lá debater com a pessoa. E daí, conforme isso vai aumentando, você tem que aprender a lidar, senão você vai ficar o dia inteiro debatendo com pessoas. Mas eu aprendi algo muito legal que foi com o Renato, inclusive. Ele falou assim, cara, o teu vídeo lá teve 1000 comentários, todos positivos. Você não tem tempo de comentar e responder esses 1000 pessoas que elogiaram você. Aí tem um negativo e você vai lá dar atenção para esse cara. É verdade. É injusto com as pessoas que gostam de você. Então, deixa ele. Foi algo que eu comecei a virar a chavinha ali da forma de encarar isso e me ajudou bastante. Então, eu consigo levar de boa. Às vezes o cara fica chateado, ouve coisas que não quer, mas às vezes você vai ver é um robozinho que está lá comentando, não tem nenhuma foto no teu perfil, mas a gente tem que encarar dessa forma, né? Eu entrego um serviço que a grande maioria está gostando, está sendo positivo, então deixa os negativos, talvez alguma coisa você tirar de positivo para melhorar, né? Se for uma crítica construtiva, mas eu consigo hoje não me apegar tanto a isso. Paixão. O Zancanelli tem tanta força assim mesmo? É um cara forte, como dizem? É, o menino é absurdo. Cara. É mesmo? Eu era um cara muito forte, né? Quando eu estava no meu auge ali, eu era muito forte, muito resistente. Mas assim, os pesos que eu fazia na minha época, e eu sempre fui um atleta que chamou atenção pela força, não dava para pegar o Zanca, não. Que coisa. E ele é forte e resistente. Tipo, ainda... É que agora eu já desacelerei bem dos treinos. Mas eu lembro que quando eu comecei com ele, que eu ainda estava numa pegada maior, eu lembro que eu fui fazer um treino com ele no começo da preparação. O que, por exemplo? Vai lembrar? Eu acho que foi um treino de ombro que eu fui fazer com ele e tomei um atraso. Aí tava preparação, pegando fogo, era o último treino dele da preparação lá na Europa, lá na Espanha. E daí eu falei, hoje eu vou ferrar com ele, eu vou treinar junto com ele. Não lembro que treino que era. Foi acho que o ombro, não lembro. Falei, Zanca, vou treinar com você hoje. Daí já quer me pegar ferrado, né? O último dia, já água baixa, não sei o quê. Cara, não deu. Não deu. Toma atraso. Ele é muito forte. E daí eu lembro que teve uma vez que a gente fez um desafio de perna. Eu, ele e o William. Aí a gente combinou, se o Zanca batesse lá os números, ele tinha uma pizza de refeed. O William teria uma pizza. E se o Zanca perdesse, se eu ganhasse dele, ele ia ter que raspar, ele tava de barba, raspar a barba e deixar só o bigode. Daí tem no meu canal isso. Aí o combinado era assim, tudo que eu fizesse, o Zanca teria que fazer com a mesma carga 10 repetições a mais. A gente ia fazer extensor, leg e terra sumô. Peraí, extensor, leg e terra sumô. Tá. 3 exercícios o treino. Aí foi para extensor, a gente zerou. Foi o William, não lembro lá o número que ele fez. Aí fui eu, mas digamos lá, eu fui lá e fiz 25. O Zanca lá e fazia 50. Era muita diferença. Ele é forte e resistente. Ele é forte e resistente. Aí a gente foi pro leg. Aí no leg é um exercício que eu vou melhor. Ele não ia tão... Não é o forte dele. A gente colocou 500 quilos. Puta. E eu acho que eu fiz também umas 35. Muita E daí a hora que o Zanca viu, ele ele falou, ixi, deu ruim. Aí ele foi lá e fez 50, cara. Porra, tipo, 50 repetições. Não dá, forte e resistente. E a gente colocou a trava embaixo, tinha que tocar na trava e subir aqui tudo. Embaixo, no último grau. 500 quilos, 50 repetições. Aí fomos pro terra sumô. Ele não tem um histórico tão bom dos básicos. Ele tem hérnia e tal. Aí colocamos um peso bom, eu também fui lá e fiz tipo umas 20, ele foi lá e fez 35, cara. Tudo ele sobrava. Ele te dá uma surra. Que coisa. Que bacana, né? Saber que é real mesmo. Eu gostaria... Teve uns dias atrás que ele foi treinar com um cara, e daí eu vi os vídeos, eu falei, caraca, filhão, o cara é open
E você tava dando um atraso nele. Ele falou, paizão, juro pra você, eu até dei uma aliviada Porque pra não tava ficar tão muito feio. Tava Alemanha e Brasil, né? Que coisa, o bicho né? É muito incrível sinistro. isso, né? Incrível.